Finalmente eu li um livro do Brandon Sanderson e no vídeo de hoje vou te contar o que eu achei. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, como já viram no título e na thumb, vamos falar de Warbreaker. Gente, esse livro daqui foi uma leitura que a gente fez no Clube do Livro do Pela Capa. É um clube do livro 100% gratuito que você pode fazer parte e ler obras incríveis com a gente. Nós já fizemos leitura de 25 obras até o presente momento e foram todas leituras muito fantásticas, com discussões incríveis, porque o pessoal que tá lá é uma galera muito gente boa. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você entrar no Telegram. É de graça. Mas, gente, Brandon Sanderson, né? Brandon Sanderson era um autor que eu tava com uma curiosidade muito grande de ler as coisas dele. Ele, do nada, foi catapultado aí para best-sellers brasileiros, né? Tá na boca de todo mundo tá falando sobre Brandon Sanderson. E eu me sentia deslocado nessa festa, porque eu não tinha lido nada dele ainda, né? E muitas das pessoas lá no nosso clube estavam sentindo da mesma forma, então a gente resolveu dar um basta nisso e ler Warbreaker. Warbreaker foi uma leitura interessante, porque eu fiquei muito tempo pensando que livro do Brandon Sanderson eu leio. Porque, para vocês aí que não sabem, o Brandon Sanderson tem um universo compartilhado. Então, de certo modo, existe uma ordem de leitura para os livros dele. Eu conversando com algumas amigas, principalmente a Thalita e a Lorena, que acabaram me auxiliando nisso, me falaram que Warbreaker seria uma excelente porta de entrada para os livros do autor. Outra excelente porta de entrada, para você aí de casa que não está muito ligado, é o Mistborn. Só que na época que eu fiz a leitura disso aqui, que foi em abril desse ano, ainda não tinha lançado a trilogia aqui no Brasil, relançado a trilogia aqui no Brasil, melhor dizendo, né? Mas achei muito legal, muito bom, realmente foi uma excelente porta de entrada. E no vídeo de hoje eu quero contar para vocês o que eu gostei, o que eu não gostei nessa obra e se realmente vale a pena para vocês fazerem a leitura desse calhamaço. Então, eu quero começar falando primeiro da edição. Essa daqui foi a edição que me surpreendeu muito. É um livro muito bonito, eu gostei muito que a trama trouxe essa capa aqui para ser a capa da edição brasileira, porque tô até colocando aqui na tela que as capas gringas eu acho elas medonhas. Então, esse trabalho editorial que a Trama fez aqui realmente me agradou bastante, foi até um dos motivos pelo qual eu fiquei mais animado em fazer a leitura desse livro, vou ser bem sincero. Mas, além do trabalho de capa, é um livro muito bom, muito maleável, tem uma diagramação muito boa de ser lido. Eu achei muito legal que, vou até mostrar mais um detalhe, tirar aqui, bem com marcador de página, né? Mas vem vários detalhes escrito em roxo. E por algum motivo o roxo é uma cor muito presente aqui. Até aproveitar que eu abri nessa página, tem todos os capítulos abrem com uma boa ilustração do personagem do protagonista daquele capítulo, né? E outra coisa que merece ser dita aqui também é sobre a escrita do Brandon. É uma escrita extremamente fluida, eu gostei bastante. Apesar de ser um livro de fantasia que já apresenta vários desafios para o autor apresentar um mundo novo e magias e regras novas para os leitores, né? Eu não me senti muito perdido nesse livro. O Brandon ele foi bem competente em me situar rapidamente ali no universo que ele estava criando. E a escrita dele, que nem eu disse, eu achei ela bem fluida. Ela é uma escrita bem acessível, digamos assim. Ele não tenta ser rebuscado, ele não tenta enquadrar seus livros em alta literatura. Ele é absolutamente competente no que ele se propõe a fazer e isso eu acho que é uma das maiores excelências dele. Outra coisa que eu tenho que destacar, que foi uma coisa que me agradou bastante, foi a divisão de capítulos desse livro daqui. Aqui a gente tem capítulos muito curtos, então a gente avança pelo livro com uma fluidez muito grande. E no final de cada capítulo, o Brandon conseguiu deixar ganchos que sempre nos deixavam instigados.
E apesar daqui a gente ter 4 protagonistas, digamos assim, 4 pontos de vista durante a narrativa, né? A gente não ficava frustrado de demorar muito tempo para voltar para algum personagem, porque a história estava sempre andando e caminhando muito rápido. Então, isso foi bem legal durante a leitura. Então, bora passar aqui para o reino e situação do mundo. Aqui, a gente acompanha 2 reinos principais nessa história. A gente pode até dizer que é uma história bem regional, né? Porque grande parte dela se passa em uma cidade, que é a Tetelir. Eu não vou saber pronunciar isso. Mas essa cidade é a capital do reino de Halandrim. E o outro reino que a gente acaba acompanhando um pouquinho dele é o reino de Idris. Esses 2 reinos, eles têm uma certa animosidade, porque antigamente existia o reino de Halandrim e teve uma mega revolução, batalha, guerra, rolou um monte de problema mesmo. E no final dessa grande revolução, a família real acabou se exilando. E a família real fundou o reino de Idris. Só que lá em Halandrim acabou se instaurando uma nova hierarquia de poder, com uma figura do Rei Deus, que é um chefe de estado, e outros deuses menores, chamados de os Retornados. Os Retornados, eles são pessoas que morreram efetuando atos de grande valor. Ou eles morreram mostrando grande coragem, grande bondade, grande lealdade, grande amor. E por conta disso eles retornam à vida no formato de deuses. E esses deuses eles têm uma particularidade que é interessante. Eles não se lembram de sua vida passada, então eles não sabem quem eles eram, eles não conseguem se reconectar com suas famílias, né? E na hora que eles retornam, eles já são tratados como divindades e tudo mais. Eles retornam até esteticamente diferentes. Eles são mais altos, mais bonitos, mais fortes. E eles têm um grande poder, que eles conseguem entregar a sua vida eterna para realizar um milagre. E é muito interessante, as pessoas vão às casas desses deuses para tentar apelar para eles poderem realizar os seus milagres, ajudar eles, né? Mas para realizar um milagre se cobra um preço muito alto. Mas agora, indo lá para Idris. Em Idris, a gente tem a família real que acabou se instaurando lá, criando seu reino, só que eles têm grande aversão à religião, digamos assim, de Halandrim, que prega muito essas coisas dos deuses, as cores espalhafatosas. Inclusive no próximo segmento aqui eu vou explicar um pouco mais do sistema de magia, que está muito ligado às cores. Então, em Idris eles abominam isso, então é uma cidade, um reino basicamente que é vivido em sépia. Eles não comem frutas coloridas, eles se vestem tipo branco, bege e preto, e é bem interessante isso daí. E esses 2 reinos estão nessa animosidade muito grande. Principalmente pela parte de Halandrim, que eles acham que Idris vai voltar para tomar o que é dela a qualquer momento. Mas Idris, na verdade, tá cagando e andando, sabe? Eles estão querendo fazer o deles, no reino deles, ficar de boa. Só que tem esse grande perigo. Só que aí, para mitigar esse conflito e tentar trazer paz, há alguns anos foi estabelecido um tratado de paz por meio de um casamento. Ou seja, através desse casamento eles geraram um herdeiro com o sangue tanto do Rei Deus, quanto com o sangue da família real. Então, em tese, ia resolver o problema. E é aqui que a gente tem o start do livro. Mas bora primeiro falar sobre o sistema de magia. Uma das coisas que me deixava com muito pé atrás de ler Brandon Sanderson era que todo mundo sempre ficava barulhando na minha cabeça sobre sistema de magia. Ah, o sistema de magia de Mistborn é muito bom. Ah, o sistema de magia de Relatos das Guerras e Tempestades é muito bom. Ah, o sistema de magia de Tress, o sistema de magia de Warbreaker. E eu ficava nessa, tipo assim... Tá, magia pode ser legal, mas é realmente isso que te deixa tão interessado nos livros desse autor? Não são as tramas, os personagens? Isso sempre me deixava com o pé atrás, sabe? Eu achava que
Brandon Sanderson, ele entrava demais de cabeça nisso e acabava deixando outras coisas de lado, mas eu estava errado. E o sistema de magia ele realmente se mostrou ser bastante interessante. Aqui a gente tem um sistema de magia, ele é voltado para uma coisa chamada respirações. E respirações a gente pode traduzir como se fosse alma. Cada pessoa nasce com uma respiração. E pronto, isso não gera nenhum benefício grande para essa pessoa. Mas as respirações podem ser dadas para outras pessoas. Você pode vender sua respiração. Inclusive traz muitos questionamentos interessantes. Que quando você vende sua respiração, você se torna um descorado. E isso se dá por conta de que você meio que perde a sua cor. E acaba gerando uma questão de discussão sobre classe social, uma questão sobre a própria religião mesmo, com essa venda de respiração. A gente vê durante a história algumas famílias mais pobres, pessoas mais pobres, que vendem as suas respirações para comer, para ter o que comer. Essas respirações elas são vendidas por um preço muito alto também. Então é uma coisa extremamente valiosa no mundo aqui de Warbreaker. E por que eu disse que quando uma pessoa ela vende sua respiração, ela se torna descorada? Porque a respiração está muito atrelada à cor. Quando você assume uma grande quantidade de respirações para si, você consegue adquirir algumas coisas chamadas elevações. Nessas elevações, à medida da quantidade de respirações que você tem acesso a níveis de poderes diferentes. Inclusive, aqui no livro, no finalzinho, nas páginas finais, existe um apêndice bem explicativo sobre quantas respirações você precisa para cada elevação, o que cada poder realmente é realmente interessante. Isso daqui vale a pena ficar de olho. A primeira elevação começa quando a pessoa tem 50 respirações, e a última elevação aqui, que é conhecida no mundo de Warbreaker, é a 10ª elevação, que a pessoa já precisa de 50 mil respirações. E é legal, se você tem essa edição aqui, vale a pena ir atrás e ficar consultando durante a leitura. Mas um dos poderes que você adquire com as respirações, com as elevações, na verdade, é o poder de animar objetos, que no livro é chamado de despertar. E esse despertar ele é muito interessante porque ele pode ser usado de formas bem criativas, no sentido de que eu preciso de alcançar um lugar alto. Eu consigo despertar uma corda para que ela sozinha me puxe lá para cima. Eu posso despertar um grande pedaço de pano para funcionar como se fosse um elevador para me levantar. Eu posso, sei lá, despertar minhas roupas para que elas consigam agir quase como se fosse um polvo, digamos assim, para eu ter mais braços. Então, o poder é usado de forma muito criativa nesse livro, é algo que me agradou bastante. Mas bem, vamos falar agora sobre os nossos protagonistas, né? Que nem eu disse no início do vídeo, aqui a gente tem 4 protagonistas principais. Na verdade, a gente pode considerar até como se fossem 3 protagonistas, porque o primeiro protagonista, que inclusive abre o livro com um capítulo dele, é o Vasher. E ele, disparado, é o que tem menos capítulos aqui na história. E o Vasher, ele é um personagem muito enigmático, sabe? Ele aparece em muitos momentos chaves assim da história, até o momento que ele realmente se torna importante para ela. Mas o Vasher, ele é legal. Ele é um cara que dá a entender nessa história como se fosse um revolucionário que está agindo por trás dos panos, agindo no submundo para tentar conquistar alguma coisa que a gente não sabe necessariamente o que é. E uma das coisas mais interessantes da dinâmica dele é que ele tem uma espada que fala, uma espada que é viva. E é uma espada que ela é meio sedenta por sangue, assim, sabe? Ela quer matar todo mundo o tempo todo e cabe ao Vasher, através de conversar com a própria espada, acalmar o ânimo dela ali, né? Mas, que nem eu disse, não dá pra entrar em tantos detalhes, porque a gente acaba conhecendo mais do Vasher mesmo bem mais na frente da história. Mas os outros protagonistas a gente consegue falar muito sobre eles. Vamos falar primeiro sobre Vivenna e Ciri. Essas duas são irmãs. Inclusive a Ciri
pode ser... Inclusive a Ciri pode ser considerada a grande protagonista do livro. Inclusive é ela que está aqui na capa. A Ciri é a filha mais nova dos reis de Idris, que são da família real. E a Vivienne, sua irmã, é a filha mais velha. Naquele tratado de casamento que eu falei com vocês, foi acordado que a Vivienne iria se casar com o rei Deus para poder acalmar os ânimos ali dos dois reinos, né? Só que acontece uma coisa muito interessante. Como a Vivienne sempre foi prometida esse destino de ser esposa de uma divindade, de ter que ter essa vida palaciana, ter que aprender sobre política, tentar evitar ao máximo enquanto ela estivesse na corte dos inimigos, né, para tentar evitar uma possível futura guerra, a Vivienne foi uma pessoa que teve a sua vida, principalmente sua infância, muito tomada. Enquanto a Ciri, por ser a filha mais nova, ninguém tinha expectativa nenhuma quanto a ela. E ela era uma personagem que ela gostava disso, né? Ela gostava de ser invisível. Ela achava que isso dava liberdade para ela poder brincar, fazer as coisas dela. Ninguém ia se irritar demais se ela se atrasasse para alguma coisa. Então a gente tem essas duas irmãs com personalidades bem diferentes. Só que o que acontece? O pai, vendo o momento que ele ia ter que entregar a sua filha Vivienne, ele fica temeroso. Por ter passado tanto tempo convivendo com ela, ensinando ela, e eles acabaram se tornando muito próximos, ele não queria se afastar da filha. Então, de último momento, ele vai e manda a Ciri se casar com o Rei Deus. E isso acaba gerando ali algumas dúvidas, né? Mas ninguém meio que se importa muito com isso, sabe? Desde que seja o sangue real, tá valendo. Só que isso acaba criando duas situações muito interessantes para as duas personagens. Primeiro, para Vivienne, porque ela acaba sendo despida de todo o propósito da vida dela, né? Que era ser a esposa do Rei Deus. E ela acaba se vendo ali sem propósito. Enquanto a Ciri, que é uma garota que prezava muito por liberdade, que não tinha responsabilidades, acaba ganhando um dever muito grande e muito importante. Só que é muito interessante os desdobramentos disso tudo. A Vivienne chega a determinado momento, ela fala assim, eu tenho que salvar minha irmã, que ela tá indo se casar com um monstro, o Rei Deus. Que nem eu disse, que lá em Idris eles abominavam a religião lá de Halandrim. Então a Vivienne fala assim, eu tenho que salvar minha irmãzinha. Enquanto a Ciri, ela tava naquela noia, tipo assim, eu preciso de evitar essa guerra, eu preciso de evitar essa guerra. Então ela acaba entrando aí de cabeça nas tretas palacianas e tudo mais. Só que isso acaba gerando narrativas diferentes para nós leitores, porque enquanto na narrativa da Vivienne a gente começa a ter uma história muito de busca por um propósito, de quase como se fosse ela convivendo nos meios mais baixos da sociedade para tentar instigar uma revolução, para tentar derrubar ali o grande reino, para salvar sua irmã. No caso da Ciri, a gente tem uma narrativa quase Game of Thrones, assim, sabe? De tretas, intrigas palacianas, jogos de poderes o tempo todo. E acaba criando uma dicotomia muito interessante, uma variedade de histórias dentro do mesmo livro. Isso me agradou bastante. O último protagonista que a gente tem que falar é o Canto de Luz. O Canto de Luz, ele tem um nome muito ruim, um nome horroroso. Inclusive, eu não sei como é que é isso, se ficou meio esquisito quanto à tradução, se no inglês é mais fácil. Mas o Canto de Luz é um daqueles deuses menores que eu comentei. Ele foi um dos retornados. E ele foi retornado porque ele morreu com grande coragem, mostrando grande coragem. Só que o mais legal do Canto de Luz é que ele é um deus ateu. Ele não acredita nessa coisa de divindade. Ele não consegue enxergar propósito nessa pós-vida que ele tem. Pra que ele tá ali? Só pra se sacrificar, pra fazer um milagre pra alguém? Então ele é um cara que, por não conseguir desfrutar cegamente dos benefícios de ser uma divindade e ter todos os mimos que acompanham isso, ele sente que ele não tem propósito na vida. Então ele acaba tentando sempre caçar alguma coisa pra fazer. E uma dessas coisas que acaba aparecendo pra ele fazer de mais importante é uma investigação. Acontece em determinado momento um assassinato
no palácio e ele ficava assim, não, agora eu sou Sherlock Holmes, deixa que o pai vai resolver. E ele começa a investigar e caçar, ele sempre ficava com muita dúvida de quem ele era na sua vida passada, né, já que os retornados não se lembram quem eles eram. Então ele ficava, será que eu era um detetive? Será que eu era bom de briga? Será que eu tenho memória muscular disso? Ele é um cara que tá sempre experimentando e começa a ter essa narrativa aí também parecida com a Viviana, de busca de um propósito, né? Mas como se fosse uma história de investigação. Então é muito legal também. Agora vamos aqui para a parte de conclusões, depois a gente vai e finaliza o vídeo. Teve uma coisinha que eu acho que me incomodou um pouquinho, mas eu nem posso dizer que realmente me incomodou. Foi só uma impressão que eu tive no livro. Foi que o ato final da história ali, realmente, quando o pau tá torando, a giripoca tá piando, tem pouca página pra isso. Eu acho que a conclusão da história foi um ritmo bem acelerado no final. Mas foi um desfecho extremamente satisfatório, eu gostei muito do final do livro, deixou pontas abertas para uma próxima continuação, mas sem deixar a gente com nenhuma sensação de que a história estava incompleta, sabe? Se não existisse nenhuma continuação no futuro, não teria problema, mas o Brandon Sanderson já falou que ele pretende voltar para o universo de Warbreaker no futuro. E outra coisa que eu gostaria de falar aqui também, que eu gostei pra caramba nesse livro, foi a questão do ritmo dele. A troca de personagens constantes é uma coisa que me incomoda em alguns outros livros, outras narrativas. Por exemplo, eu já tentei fazer a leitura de Guerra dos Tronos e simplesmente eu não consegui. Eu pretendo, se algum dia o George Martin resolver dar continuidade nisso, eu pretendo voltar e tentar fazer uma releitura ali do primeiro volume, quem sabe da série toda. Mas o que me incomodava profundamente era que toda hora ficava nessa troca de personagem e sempre começava a ficar interessante trocar de personagem. E por ser um livro muito extenso, com muitos personagens, capítulos maiores, você acabava não se engajando na história em momento nenhum, pelo menos foi a minha experiência. Enquanto que em Warbreaker eu me engajei rápido com todos os personagens e eu estava interessado na narrativa de todos eles. Não tinha nenhuma hora que eu entrava pra ler algum personagem que eu achava, poxa, de novo esse cara, de novo essa garota. Todos eles estavam muito legais. E outra coisa que foi muito legal, que o Brandon soube fazer muito bem, foram personagens de apoio. Mas esses personagens de apoio eu não posso entrar em tantos detalhes aqui, porque esse é um vídeo sem spoilers, né? Porque esses personagens de apoio eles têm grande papel na narrativa. E, inclusive, em várias tramas que tem vários plot twists, tem várias reviravoltas. Esse livro aqui é cheio de viradas de mesa, que são muito boas. Viradas de mesa que você absolutamente não espera. E isso eu acho que foi o melhor de tudo. O Brandon Sanderson conseguiu me pegar aqui de calça riada em vários momentos, sabe? Porque tem vários plot twists que a gente espera, né? Tipo, eu acho que isso vai acontecer. Você vai meio que sendo construído para aquele plot twist. Aqui, apesar da gente conseguir ver algumas nuances desses plot twists se aproximando, você só nota que essas pistas estavam lá atrás depois que acontece. Então é um livro que surpreende o tempo todo, eu gostei muito disso. Realmente aqui, gente, Warbreaker foi uma leitura que eu gostei muito, recomendo demais para vocês. Excelente porta de entrada pro universo do autor, né? Eu conversei já com algumas outras pessoas e fala que realmente o Warbreaker tem várias piscadelas para outros livros do Brandon Sanderson, que depois que a gente fizer a leitura desses outros, a gente vai começar a entender algumas ligações, mas por ter sido a minha primeira experiência com o autor, eu não enxerguei nada. Inclusive a Paula, que ela inclusive é uma membra aqui do nosso canal, a membra do Pela Capa, ela explicou lá na nossa discussão que tem um personagem aqui do livro que ele aparece também em Relato da Guerra das Tempestades. E então eu tô bem interessado em começar a construir esse meu repertório dentro do universo do Brandon Sanderson. Mas bem, gente, é isso. Eu gostei demais do livro, espero muito que vocês tenham gostado
desse vídeo daqui também. Se gostou, não deixe de deixar seu like, se inscreve, ativa o sininho, hype o vídeo e mais, seja um membro aqui do canal. A gente tá com um novo clube de membros que tá com vários benefícios muito bacanas. Tá aqui um botão embaixo escrito Seja Membro. Só clicar lá e ver todos os benefícios que vocês podem ter caso resolvam assinar aí o nosso clube de membros. Bem, se interessou por Warbreaker, quer comprar Warbreaker? Compra nos links do canal, vai estar aqui na descrição também. Comprando por lá você ajuda demais o canal sem gastar mais nada por isso. E bem, gente, eu vou deixar aqui o vídeo que eu fiz sobre Roda do Tempo. Eu fiz um grande apanhado do primeiro livro e é uma série de fantasia que eu sou simplesmente apaixonado e é uma série que eu tô precisando de voltar muito em breve. Inclusive, estou pensando até em fazer uma releitura do segundo volume para trazer um vídeo completaço para vocês também. Bem, gente, o vídeo fica por aqui e até a próxima.